Você já parou para pensar que a maior concentração de vida selvagem do planeta inteiro está escondida debaixo de um dossel verde que nem satélite consegue penetrar? Pois é, enquanto a gente se preocupa com guerras, redes sociais e trânsito, a floresta amazônica respira, caça, ama e morre em silêncio, mantendo o equilíbrio de tudo que existe na Terra. Mas aqui vai uma verdade que vai te chocar. Aquela história de que a Amazônia é o pulmão do mundo é mentira. Ela consome quase todo o oxigênio que produz. Sua verdadeira superpoder? Gerar rios no céu. Sim, rios voadores que levam chuva até o sul do Brasil, Argentina e Paraguai. Sem a Amazônia, São Paulo vira deserto. Ela abriga 10% de todas as espécies conhecidas, incluindo animais que nem a ciência ainda entendeu direito, como um urso dourado do tamanho de um punho, que vive escondido entre folhas, e borboletas que bebem lágrimas de tartaruga. Mas tem um problema. Mais de 20% da floresta já foi destruído, e o ritmo só está acelerando. Hoje a gente vai mergulhar fundo, do solo ao dossel, dos rios às cavernas, para descobrir por que a Amazônia não é só uma floresta, é o sistema operacional do planeta. E a jornada começa com um número que vai fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre a natureza. Imagina um lugar tão grande que, se fosse um país, superaria a União Europeia em tamanho. É isso que a floresta amazônica representa. 6,7 milhões de quilômetros quadrados de vida pulsante espalhados por 9 países da América do Sul, sendo 60% só no Brasil. Ela não é só uma floresta, é o maior bioma tropical úmido do mundo. Um verdadeiro continente verde dentro do continente. Tudo ali é alimentado pelo rio Amazonas, o maior rio em volume de água do planeta. Ele sozinho despeja 20% de toda a água doce dos rios do mundo no oceano. Ou seja, enquanto você lia essa frase, o Amazonas jogou mais água no Atlântico do que muitos países usam em um ano inteiro. Mas a Amazônia vai muito além de árvores e rios. Ela é um regulador climático global, armazenando entre 80 e 120 bilhões de toneladas de carbono, o equivalente a décadas de emissões humanas. Se essa floresta queimar ou for derrubada, esse carbono volta para a atmosfera de uma vez só, acelerando o aquecimento global de forma irreversível. Além disso, por meio da evapotranspiração, a floresta cria seus próprios sistemas de chuva, os famosos rios voadores, que abastecem lavouras, cidades e represas em boa parte da América do Sul. Sem a Amazônia, o clima do continente inteiro desmorona e o efeito dominó se espalha pelo planeta. E o mais impressionante, tudo isso só funciona porque cada centímetro ali está vivo. Não é só natureza bonita. É um superorganismo interconectado, onde uma árvore, um inseto ou um peixe podem determinar o destino de milhões de pessoas longe dali. É por isso que cientistas chamam a Amazônia de Olimpo Selvagem, um lugar onde a vida não só existe, ela comanda. E se você acha que já viu de tudo, espere até conhecer os múltiplos mundos dentro desse único ecossistema, porque a Amazônia não é uma floresta, são dezenas. Se você pensa que a Amazônia é só árvore em cima de árvore, prepare-se para uma surpresa. Ela é um quebra-cabeça de ecossistemas, cada um mais surpreendente que o outro. Começando pela floresta de terra firme, a mais extensa, nunca alagada, com árvores que chegam a 60 metros de altura, formando um dossel tão denso que menos de 2% da luz solar chega ao chão. É lá que vivem criaturas como a onça-pontada e o tamanduá-bandeira, adaptadas a um mundo de sombras, raízes e folhas caídas. Mas a poucos quilômetros dali, tudo muda. Nas várzeas, os rios de água branca, carregados de sedimentos dos Andes, inundam a floresta todos os anos, criando um ciclo de renovação que alimenta cardumes gigantes e aves migratórias. É como se a natureza tivesse um modo verão e um modo inverno, e cada um exigisse estratégias totalmente diferentes de sobrevivência. Depois temos o Igapó, um universo ainda mais misterioso. Ali, os rios de água preta, como o Rio Negro, alargam a floresta com águas ácidas, escuras e pobres em nutrientes,
tão escuras que parecem tinta. Mesmo assim, a vida floresce. Peixes como o acari e o apaiari se adaptaram a essa química única, e árvores como a macacarecuia desenvolveram raízes especiais para respirar debaixo d'água. E não para por aí. Em áreas de solo arenoso e pobre, surgem as campinaranas, savanas enigmáticas no meio da floresta, com plantas rasteiras, bromélias e espécies endêmicas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. É como se a Amazônia dissesse: quer biodiversidade? Eu te dou vários planetas em um só. E tem mais. Lagos isolados, banhados permanentes, ilhas flutuantes de vegetação. Cada um é um oásis aquático com sua própria comunidade de vida. É nesses lagos que as ariranhas gigantes criam seus filhotes longe dos jacarés e onças das margens. É nos banhados que as capivaras se reúnem em grupos enormes, sempre de olho no céu, porque a águia-arpia pode estar observando. Essa variedade não é acaso. É a razão pela qual a Amazônia abriga 10% da vida conhecida na Terra. Porque quanto mais ambientes diferentes, mais nichos para a evolução brincar. E falando em evolução, você já ouviu falar de um tamanduá do tamanho de um punho que se esconde em emaranhados como um fantasma dourado? Pois prepare-se, porque agora vamos conhecer as criaturas mais bizarras, inteligentes e adaptadas do planeta. A Amazônia abriga cerca de 10% de todas as espécies conhecidas na Terra. E os cientistas estimam que milhões ainda estejam escondidas, esperando para serem descobertas. Só de plantas são mais de 40 mil espécies. A seringueira, que deu origem à borracha moderna, a andiroba, cujo óleo cura inflamações há séculos, e a vitória régia, cujas folhas gigantes suportam até 40 quilos. O suficiente para uma criança sentar sem afundar. As palmeiras, como o açaí e o buriti, não são só lindas, são a base da alimentação e economia de milhões de pessoas. Ou seja, cada árvore ali é uma farmácia, um supermercado e uma usina de oxigênio ao mesmo tempo. E o melhor, 25% dos medicamentos modernos vêm de compostos vegetais amazônicos. E ainda estamos no começo da exploração, mas é na fauna que as coisas ficam ainda mais surreais. A onça-pintada, o maior felino das Américas, é uma mestra da caça terrestre e aquática. Sim, ela nada para pegar jacarés. O boto cor-de-rosa, único golfinho de água doce rosa do mundo, usa a ecolocalização para caçar em rios turvos, como se tivesse visão de sonar. Temos preguiças que dormem 20 horas por dia, tatus que escavam tocas como engenheiros, e a anta, o maior mamífero terrestre da América do Sul, que age como jardineira da floresta, espalhando sementes por onde passa. Nas árvores, mais de 1.300 espécies de aves colorem o céu, do tucano com seu bico escada até a águia-arpia, uma predadora tão poderosa que levanta preguiças do galho com as garras. É como se a natureza tivesse feito um experimento de criatividade máxima e nunca tivesse parado. E debaixo d'água, mais de 3.000 espécies de peixes, mais que no Oceano Atlântico inteiro. O pirarucu, gigante de 200 quilos, respira ar como um pulmão. O peixe elétrico gera choques de 860 volts, suficientes para derrubar um cavalo. As piranhas, apesar da fama, muitas vezes se alimentam de frutas caídas, ajudando na dispersão de sementes. E os répteis? Sucuri verde com 8 metros, jararacas cujo veneno virou remédio para a pressão alta, e rãs dardo tão venenosas que uma só pode matar 10 homens. Mas também inspiram pesquisas contra a dor crônica. Cada criatura, por menor que seja, tem um papel preciso nessa orquestra viva. Na Amazônia, não basta ser rápido ou forte. O segredo está em ser invisível, engenhoso ou social. Pegue a preguiça de coleira. Ela se move tão devagar que algas crescem em seu pelo, virando camuflagem viva. E mesmo assim, ela não está preguiçosa. Está economizando cada caloria de sua dieta pobre em folhas. Mas até essa lentidão tem preço.
No alto das árvores, a águia-arpia a observa com olhos que enxergam um movimento a 200 metros de distância. É um jogo de paciência contra a precisão, e só um sobrevive. Agora imagine um urso dourado do tamanho de um punho. É o tamanduá de seda, ou tamanduaí, tão raro que quase nada se sabe sobre ele. Ele vive escondido em emaranhados, com garras afiadas que rasgam com peseiros como papel. Mas sua maior arma, o silêncio. Se ele se mover, morre. E há também a onça-pintada, que não só caça na terra firme, mas mergulha em rios para pegar capivaras, nadando com a mesma graça com que espreita. Ela é tão adaptável que até aprende os hábitos de suas presas. Espera junto a trilhas, escuta o som das folhas e ataca no segundo exato em que a vítima relaxa. Mas nem tudo é caça e fuga. Tem cooperação onde você menos espera. As formigas cortadeiras não comem as folhas que carregam. Elas cultivam fungos com elas, num sistema agrícola mais antigo que o dos humanos. As borboletas macho bebem lágrimas de tartarugas não por sede, mas por sódio, que depois dão às fêmeas como presente de acasalamento. E as araras vermelhas viajam dezenas de quilômetros só para lamber argila rica em minerais, num ritual que é almoço, terapia e encontro social ao mesmo tempo. Na Amazônia, até o comportamento mais estranho tem um propósito, e é isso que mantém o equilíbrio funcionando há milhões de anos. E é justamente essa teia de inteligência, instinto e interdependência que faz dos animais amazônicos muito mais que espécies. Eles são os engenheiros, jardineiros e guardiões invisíveis desse ecossistema. Sem eles, a floresta não desaba de uma vez. Ela some em silêncio, folha por folha, sussurro por sussurro. E é por isso que a Amazônia não é medida em árvores, mas em vidas. Vidas que, juntas, regulam o clima do planeta inteiro. E justamente por isso, a Amazônia não é só importante para o Brasil. Ela é essencial para o clima, a ciência e o futuro da humanidade. Mas o que acontece quando esse laboratório vivo começa a ser desmontado um pedaço por vez? A resposta é mais urgente do que você imagina. Muita gente acha que a Amazônia é importante porque produz oxigênio, mas a verdade é outra. Ela consome quase todo o oxigênio que gera. Sua verdadeira superpotência está em regular o clima do planeta inteiro. E faz isso de 3 formas que você precisa conhecer. Primeiro, ela armazena entre 80 e 120 bilhões de toneladas de carbono nas árvores, solo e vegetação. Se a floresta for destruída, todo esse carbono vira CO2 de uma vez só, o que equivale a décadas de emissões globais. Ou seja, proteger a Amazônia não é ser ecologista, é evitar um colapso climático. Segundo, ela cria rios no céu. Através da evapotranspiração, a floresta libera 20 bilhões de toneladas de vapor d'água por dia, mais que o fluxo do rio Amazonas. Esse vapor forma os rios voadores, massas de ar úmido que cruzam a América do Sul, levando chuva para o centro-oeste, sudeste do Brasil, além de Paraguai, Argentina e Uruguai. Sem esses rios aéreos, lavouras secam, reservatórios vazam e cidades enfrentam rodízios de água. A Amazônia, portanto, não irriga só a floresta, irriga a economia de meio continente. E terceiro, ela estabiliza o clima global. Ao manter temperaturas equilibradas e padrões de precipitação previsíveis, a floresta evita extremos climáticos, como secas prolongadas ou enchentes catastróficas. Além disso, é uma fonte inesgotável de inovação. 25% dos medicamentos modernos vêm de compostos descobertos na flora amazônica, e menos de 1% das plantas foram estudadas cientificamente. Ou seja, a cura para o câncer, Alzheimer ou novas pandemias pode estar lá, escondida em uma folha ou casca ainda não analisada. A Amazônia não é um recurso natural. É um banco de dados vivo, um regulador climático e uma farmácia planetária. Tudo em um só lugar. Mas aqui vem a parte difícil. Tudo isso está em risco, porque enquanto a floresta trabalha em silêncio há milhões de anos, os humanos estão destruindo-a em minutos. E o mais triste, as pessoas que mais protegem esse paraíso são as que menos têm voz. É hora de conhecer os verdadeiros guardiões da Amazônia. Aqueles que vivem nela, respiram com ela e morrem por ela.
Mais de 400 povos indígenas vivem na Amazônia hoje, falando 300 línguas diferentes, cada uma carregando séculos de conhecimento sobre plantas, animais, rios e estações. Eles não moram na floresta. Eles são parte dela. Sua relação com a natureza não é de posse, mas de pertencimento. Árvores são ancestrais, rios são espíritos, e caçar é um ato de respeito, nunca de desperdício. Essa visão, muitas vezes chamada de cosmovisão indígena, transforma a conservação em algo sagrado, não econômico. E o resultado? Áreas indígenas têm até 20 vezes menos desmatamento do que regiões vizinhas. Um dado comprovado por satélites do INPE. Esse conhecimento não é folclore, é ciência ancestral refinada por milênios. Só para dar um exemplo. Os índios Yanomami usam mais de 500 plantas medicinais com precisão cirúrgica, e muitas delas já foram validadas por laboratórios modernos. O curaré, veneno usado em dardos para caça, virou anestésico muscular em cirurgias. Óleos de andiroba e copaíba, usados há séculos contra inflamações, hoje estão em cremes farmacêuticos. E enquanto a ciência ocidental leva décadas para entender uma planta, os xamãs sabem seu uso, dosagem e contraindicações de memória. Isso não é misticismo, é biotecnologia ancestral. Mas apesar de serem os maiores defensores da floresta, os povos indígenas enfrentam ameaças brutais. Garimpos ilegais que envenenam rios com mercúrio, madeireiros armados que invadem terras demarcadas e projetos de infraestrutura que cortam seus territórios como se fossem estradas comuns. Muitos xamãs e líderes, como Dom Phillips e Bruno Pereira, já foram assassinados por proteger a floresta. E mesmo assim eles não desistem, porque, como diz um provérbio ticuna, a floresta não é nossa, nós é que somos da floresta. E é justamente essa lição de interdependência que precisamos aprender, antes que seja tarde demais, porque enquanto os guardiões resistem, forças poderosas avançam para transformar esse paraíso em pasto, soja e cinzas. Vamos falar agora sobre as ameaças reais que estão apagando a Amazônia pedaço por pedaço. Mais de 20% da floresta amazônica já foi destruído, e em estados como Rondônia e Pará, esse número ultrapassa 30%. Traduzindo, uma área maior que a França inteira já virou pasto, soja ou carvão. E o principal motor disso? A pecuária extensiva. Cerca de 80% do desmatamento serve para criar gado, muitas vezes para abastecer cadeias globais de fast food e exportação. A agricultura de larga escala, soja, milho, cana, vem logo atrás, avançando com máquinas, fogo e legislação frágil. Ou seja, seu hambúrguer ou seu óleo de cozinha podem ter custado uma árvore centenária. Mas tem mais. A mineração ilegal está envenenando rios com mercúrio, contaminando peixes e comunidades inteiras. Só na terra indígena Yanomami, mais de 20 mil garimpeiros ilegais operam, deixando crateras do tamanho de estádios e rios amarelos como tinta. Além disso, estradas, hidrelétricas e linhas de transmissão cortam a floresta em pedaços, isolando espécies e facilitando a invasão de madeireiros e caçadores. E com as mudanças climáticas, o problema piora. Secas mais longas aumentam o risco de incêndios florestais, que antes eram raros na Amazônia úmida, e hoje são ferramentas de limpeza para grileiros. O mais alarmante? Estamos perto de um ponto de não retorno. Cientistas alertam que, se mais 5 ou 10% da floresta for perdida, o sistema hídrico colapsa, os rios voadores param, a floresta vira savana seca e bilhões de toneladas de CO2 são liberadas. Isso não é futuro distante, não. Está acontecendo agora. Em 2023, o desmatamento voltou a crescer. Em 2024, mais de 10 mil focos de queimada foram registrados em um único mês. A Amazônia não está em risco, ela está sangrando. Mas mesmo diante disso, há esperança, porque enquanto alguns destroem, outros estão reconstruindo, protegendo e inovando. E é justamente disso que vamos falar agora. Das soluções reais que estão salvando a floresta uma comunidade de cada vez.
A boa notícia? A Amazônia ainda respira e a gente trabalhando incansavelmente para que ela continue assim. Hoje a região tem mais de 1.000 unidades de conservação, entre parques nacionais, reservas extrativistas e terras indígenas, que juntas protegem quase metade da floresta. E não são só áreas no mapa. Graças a sistemas como DETER e PRODES do INPE, o desmatamento é monitorado em tempo real por satélite, permitindo ações rápidas de fiscalização. Em 2023, por exemplo, operações conjuntas do IBAMA e Forças Armadas destruíram dezenas de máquinas ilegais e expulsaram garimpeiros de áreas protegidas. Tecnologia mais coragem igual resultados reais. Mas a verdadeira revolução está acontecendo no chão da floresta. Comunidades ribeirinhas e indígenas estão transformando conservação em economia. No Acre, o manejo florestal comunitário gera renda com madeira sustentável. No Pará, o açaí orgânico é vendido para o mundo inteiro, sem derrubar uma árvore. No Amazonas, a castanha do Pará sustenta famílias inteiras e seu valor triplica quando colhida em pé, não derrubada. Estes não são só projetos bonitos. São modelos econômicos viáveis que provam: a floresta em pé vale mais do que derrubada. E o mundo está começando a entender isso. O Fundo Amazônia, reativado com apoio internacional, já liberou bilhões para iniciativas de preservação. E tem mais: a ciência e a tradição estão se unindo. Universidades trabalham com pajés para catalogar plantas medicinais. ONGs treinam brigadistas indígenas para combater incêndios com técnicas ancestrais e modernas. Até o turismo de base comunitário está crescendo. Viajantes pagam para dormir em malocas, pescar com anzol e aprender com os guardiões da floresta. Tudo isso cria renda, respeito e resiliência. Porque no fim das contas, proteger a Amazônia não é sobre salvar árvores. É sobre valorizar pessoas que vivem em harmonia com elas. E essa lição nos leva à pergunta mais importante de todas: o que você vai fazer com o que aprendeu hoje? Porque a jornada não termina aqui. Ela só está começando. Olha só, a gente passou os últimos minutos mergulhados num mundo onde bichos bebem lágrimas, árvores conversam por debaixo da terra e rios voam no céu. Parece fantasia, né? Mas é real. E o mais incrível? Esse mundo ainda existe. Só que ele não está esperando. A cada minuto, uma área do tamanho de 30 campos de futebol some. Não vira desenvolvimento, vira fumaça, lama e silêncio. E aí a gente se pergunta: o que a Amazônia tem a ver comigo, lá na minha cidade? Tudo. Ela é o fio verde que nos segura ao planeta. Sem ela, o clima enlouquece, os rios secam, os remédios do amanhã nunca nascem. Ela não é lá longe. Ela é a base do aqui. Mas não adianta só se assustar. O poder está nas escolhas pequenas, feitas por gente comum. Escolher produtos com selo de origem sustentável. Apoiar marcas que respeitam a floresta. Difundir histórias como essa, com respeito, não com sensacionalismo, porque proteger a Amazônia não é sobre heroísmo, é sobre humildade. É reconhecer que nós não dominamos a natureza, fazemos parte dela. Então, se este vídeo te tocou de alguma forma, não deixa essa emoção morrer, compartilha, conversa, questiona. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a gente vai continuar trazendo histórias reais da vida selvagem, da ciência e da resistência na floresta, sem romantização, sem medo, com verdade. A Amazônia não é um museu, é um convite vivo para repensar nosso lugar no mundo. E enquanto ela respirar, a gente respira junto.